numa distribuição Sebos do Rigo, versão brasileira Igor Fernandes. Vamos voltando, meus amigos. Pense, estamos aqui para isso. Para você que está chegando de paraquedas, eu sou Igor Fernandes. Eu sou um artista cênico, um ator de teatro e que, assim como você, eu também sou um amante das histórias em quadrinhos. Então, chega junto, se inscreve, deixa teu like. E você, meu querido, que já é um chegado aqui, que já é um inscrito, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Ai, meus amigos, eu não vi a hora de retomar as atividades do canal Sebos do Igor. E hoje eu inauguro um quadro novo chamado Minha Opinião, onde eu vou traçar ali, eu vou querer estimular um bate-papo com vocês, através dos comentários, sobre verbos. Em homenagem ao mês do Dia do Leitor, que é o mês de janeiro, no momento que eu estou gravando esse vídeo já se passou alguns dias do Dia do Leitor. Então, para homenagear esse grande mês do Dia do Leitor, eu já coloco para o primeiro tema do quadro Minha Opinião, ler quadrinhos. E o que é ler quadrinhos? Com cachorrada, com moto passando, com tudo assim, ano novo, mas as circunstâncias também são do ano velho. Eu não tenho estúdio, não tenho patrocínio, mas eu tenho muito coração e muito amor para dar e muita vontade de falar de quadrinhos. Então o seguinte é esse, minha relação como leitor, ela começa muito com a maioria de todas as pessoas. Eu fiquei pensando muito sobre como eu iria abordar esse tema do ler quadrinhos. Porque a primeira pergunta que vem em mente é: o que é ser um leitor? Né? E eu não queria trazer uma definição sobre. Eu acho que ser um leitor, para mim, é mais do que uma definição correta do que é. Mas é o acúmulo de experiências que cada um, à sua maneira, vai tendo com as suas leituras. Então, por exemplo, eu lembro que, assim, para mim, ler quadrinhos começa na infância, quando a minha mãe trabalhava e volta e meia, por conta do dia, do expediente, de mal me ver, ou então de, enfim, me agradar, me presentear, ela me presenteava com Turma da Mônica. Quem nunca? Hashtag aí, galera, quem nunca leu Turma da Mônica? Eu tinha uma coleção vasta e, como a gente diz aqui no Ceará, quem souber que fim levou essa coleção morre, porque eu não faço ideia. Não vendi, não troquei e vivi em caixas, então não sei, acho que acabou mofando, minha avó jogou fora, meu avô, não sei. Mas eu tinha uma coleção muito grande, eu tinha muito gibi, almanaque. Isso aqui é uma sobrevivente daquela época, que é uma edição especial das miniaturas, né? E ler Turma da Mônica era simplesmente maravilhoso. Porque ler Turma da Mônica era vivenciar essa coisa mais simples, uma linguagem simples, direta. Uma linguagem que pra mim, como criança, ela era perfeita. Eu me identificava muito com o Dó Contra. O Dó Contra, por ser esse Dó Contra mesmo, né? O ascendência em aquariana e gritando. E o Cascão, né? Porque o Cascão vivia brincando no meio da rua, brincando de arraia, de pipa. Mas minha identificação com ele era um pouco diferente, né? Inclusive, não gostava de tomar banho, né? Mas a minha identificação com ele é porque eu não podia sair muito da rua, porque eu era uma criança muito adoentada. Então, eu vivia muito dentro de casa. E pra mim era como viver as aventuras do meio da rua, vivendo as aventuras do Cascão. De soltar a pipa, de brincar de bila, de brincar com a terra molhada, com chuva. Quer dizer, chuva não, porque eu tinha medo de chuva. Aí as semelhanças. Mas assim, ler os quadrinhos brasileiros, ler Turma da Mônica, e inclusive ler o que é de mais simples e puro do que é da Turma da Mônica, né? Porque eu tenho pra mim, que é outra pergunta que é muito difícil de responder. Todo mundo faz essa pergunta pra mim, acho que faz pra vocês também, né? Qual foi o primeiríssimo quadrinho que tu leu na tua vida? Aí eu quero te perguntar agora, você que vai colocar nos comentários. Tu lembra, meu irmão, minha irmã, meus amigos e minhas amigas? Você lembra qual foi o primeiro quadrinho que tu leu? Que assim, eu tô tentando
espremer assim, tá difícil de sair, viu? Igual bosta dura, demora mais sai. Mas na minha cabeça eu acho que eu li Chico Bento. A primeira coisa que eu li da Turma da Mônica foi Chico Bento. Eu não tenho uma certeza absoluta, eu tenho uma memória remota, né? Mas uma coisa é certa, lia muito também Capitão Rapadura, que o meu avô conseguia através dos pequenos gibizinhos. Essa aqui é uma edição de comemoração em homenagem ao Mino, criador do personagem, de 40 anos, que inclusive tem um review aqui no canal. E Capitão Rapadura falava a minha língua, né? Falava o meu idioma como leitor, né? Como um jovem leitor, que estava ali lendo um personagem legitimamente cearense, e que por sua vez falava as minhas gírias, falava as minhas... enfim, falava a forma como eu falava, né? Como eu já estava ali aprendendo a falar. Então é muito curioso o quanto que eu me apaixonei pelo Capitão Rapadura e o quanto que eu fiquei triste quando foi cancelado. Então, uma das minhas alegrias pessoais de leitor, de ler, de poder reler Capitão Rapadura, eu vivenciei nessa ediçãozinha aqui. Inclusive tem um exemplarzinho lá na Gibinando Comic Shop aqui de Fortaleza, viu? Aí assim, a minha transição de ler histórias em quadrinhos americanas, ela não teve essa coisa que o pessoal tem hoje em dia, de ter um guia de leitura para começar. Eu lembro que meu padrasto, quando começou a conhecer minha mãe e a namorar minha mãe, ele trazia as revistas do filho dele para me emprestar. E aí eu lembro, essa lembrança, ela é inabalável, porque eu me lembro como ontem, com uma memória vívida de qual foi o primeiro quadrinho que eu li dos cómics americanos, que foi um formatinho da editora Abril Jovem, do Homem-Aranha, a edição número 75 da A Teia do Homem-Aranha. Essa memória é fatal, eu me lembro da história, eu me lembro de tudo, inclusive fui, cacei e reencontrei, que eu vendi essa edição no passado, e a experiência de reler essa história, eu conto e mostro num vídeo aqui no canal, e eu sempre, já contei essa história aqui no canal 3 vezes, né? No vídeo que eu mostro essa edição inteira, na íntegra, e o vídeo que eu mostro a minha coleção completa do Homem-Aranha, que também está aqui no canal, Sebos do Igor. E eu lembro que eu chorei, eu dei uma chorada, né? Confesso, dei uma chorada de emoção, de rememorar minha pré-adolescência, meus 9, 10 anos de idade, lendo Homem-Aranha. E aí ele ia trazendo, trouxe Todd McFarlane, o seu Homem-Aranha escorrupichado, que nem a gente diz aqui no Ceará, todo malamanhado, e as experiências de ler a saga do clone do Homem-Aranha, e já conhecer ali a versão nova, edições que faziam uma espécie de revival das edições antigas, das histórias antigas, as origens recontadas, e claro, né, a forma como eles recontaram, como eles recriaram o desculpa, o Homem-Aranha enfim, uma espécie de como é que a gente chama, né, uma roupagem, né, eu esqueci o termo, né, uma espécie de renovação do personagem. Mas mesmo assim, acontece que ler os comics eu lia dessa forma. E às vezes era muito mais fácil de emprestar, né? Uma coisa que eu vou falar em outros vídeos dessa temática do quadro. Com licença, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Que é assim mesmo. Aqui tem edição não, meu povo. Aqui é na tora, porque eu sou colecionador e não youtuber, aqueles youtuber patrocinado. Então é o seguinte. Mas o que acontece é que assim, a minha paixão pelos comics, elas foram tomando uma outra proporção quando eu conheci o mundo dos mangás. Rapaz, mas a câmera hoje tá sendo maravilhosa. Pera aí, pronto. A minha relação com os comics, ela mudou, ela virou do avesso quando eu conheci os mangás. Eu acho que alguns que já conhecem o canal Sebos do Igor, que já cansaram de ouvir isso no meu Instagram, onde eu faço também produção de conteúdo na internet, bastante inclusive. Dragon Ball, né, galera? Dragon Ball foi meu primeiro, assim,
Assim, se eu até então eu era um leitor de quadrinhos, aqui eu virei um apaixonado. Assim, ame, assim, ó, você só namore com alguém na sua vida, namore e case com alguém que ame você igual o Igor ama Dragon Ball e ama os quadrinhos desde o dia que conheceu Dragon Ball. Porque você lê ao contrário, e depois você lendo ao contrário, você não entendendo sem show, sem porra nenhuma, porque parece que as páginas tinham vindo trocadas quando você descobre que você está lendo. Você tem que ler de trás para frente, de frente para trás, de trás para frente, de esquerda para direita, de direita para esquerda, e aí você vai descobrindo. E aí essa experiência de ler no formato japonês me acordou para a vida. Eu estou experimentando uma leitura, uma forma de leitura que não, sabe, não sei explicar, galera. É uma, pra mim, foi absolutamente, significou tudo. Tudo o que poderia significar como leitor de quadrinhos, porque eu não esperava viver eu não esperava viver essa emoção, assim, de estar lendo o meu anime favorito em forma de mangá, saber o que era mangá, essa coisa do preto e branco, a ordem de leitura, o meio tampo que por sua vez trazia um gostinho de quero mais e que, embora não fosse um formato de luxo, mas era um formato que era fácil de levar para o colégio, de levar na época eu já fazia teatro, então para ir para o teatro antes de ir para o ensaio, ia dar aquela lida. Então foi mais ou menos isso que despontou. Eu só vim conhecer, eu passei muitos anos colecionando dessa forma, né? Eu só vim conhecer leituras assim, que me divertiam de uma forma diferente, quando por sua vez, cadê o bichinho? Tá escondido, meu filho? Não se esconda não, tá aqui. Quando eu conheci Garfield, meu avô ele lia muito jornal e me dava a parte lá das tirinhas de jornal para poder ler o Garfield, e aí foi onde eu pude também conhecer um formato de quadrinho, que é esse formato das tirinhas, que me deixou muito fascinado depois com os fanzines. Me levou inclusive para a Praça Portugal aqui de Fortaleza, para conhecer a galera que produzia quadrinhos aqui na cidade e que fazia esse formato dos quadrinhos em formato de tira, em formato de fanzine, que é um formato bem artesanal de quadrinhos. Eu posso até mostrar depois para vocês uma coleção só de fanzines que eu tenho. Mas eu só vim conhecer assim esses formatos mais modernos depois de velho, né? Eu vendi toda a minha coleção e voltar a ser leitor de quadrinhos é muitas vezes se deparar com formatos muito inusitados, assim. Você toma um susto muito grande. É uma coisa que as pessoas não falam tanto. Você realmente se assusta quando você encontra um capa dura. Eu, em 2017, 2016, 2017, eu retomo a minha coleção e eu tomo um susto tremendo. De repente tem capa dura, tem comic shop, uma loja especializada, você tem, né, a empresa que a gente já tinha as gibitecas, né, as gibiterias, você tinha, por exemplo, também a Revista e Companhia, que já tinha um formato meio comic shop, inspirado na Comics Shop lá de São Paulo, de Rio de Janeiro, enfim, depois me corrijam aí quem... Mas assim, ler um capa dura é um absurdo pro cara que era acostumado a ler o formatinho. São experiências que a forma como você segura, né? Eu conheço um amigo meu, Hugo Leonardo, do Quadrinhos Monstruosos, canal Quadrinhos Monstruosos, inclusive tá aí, fica a dica para seguir. Ele comenta sobre que ele costuma, uma das formas que ele costuma ler é deitado. Então você lê um capa dura deitado, como? Né? Assim, né? É muito doido. Eu lia gibi, eu lia formatinho deitado. Mas você lê um capa dura que trazia um formato americano, a prancheta no tamanho como era publicado originalmente lá nos Estados Unidos. Aprende que a própria Abril já havia trazido, né? Já havia trazido, né? Enfim, já nos trouxe, né, para o Brasil o formato americano em algumas edições especiais, e que inclusive hoje nós temos, por exemplo, as sagas que a Panini lança e que introduzem o novo leitor a uma forma mais em conta, né, uma espécie de mensal que vai virar agora quinzenal, né, ou bimestral, não me lembro, e que nos trazem, por exemplo, as histórias
dos anos 90, do final dos anos 80, e que nos deixou inteirado, o jovem leitor, a essa era tão mágica dos anos 90 para uma geração que sabe que não era tão boa assim, que não tinha, por exemplo, a edição na melhor condição possível, que lia do jeito que dava, como dava, com a situação que dava, e era muito curioso a forma como isso acontecia. Experimentar, por exemplo, ler a sua animação favorita, como quando eu li, por exemplo, Avatar, e eu fiquei apaixonado, como se eu estivesse realmente assistindo os episódios que vem depois do fim da primeira saga. Isso aqui é assim, pra mim não importa se o roteiro era extraordinário ou se a arte é mais ainda. Inclusive essa edição também tem vídeo aqui no canal. É o review dela. Dane-se. Me divertia, me fascinava. E como professor de artes, para quem não conhece, eu sou professor de artes também, muitas vezes eu escolho ler também aquilo que vai me levar a construir e partilhar conhecimento. E aí, por exemplo, ler e ter a Era de Ouro dos Quadrinhos, que me mostra o caminho das pedras, né? O caminho dos tijolos amarelos, para saber por onde começar a ler tantas e tantas histórias que não necessariamente são de super-heróis, mas são de personagens de uma era de quadrinhos que era e é tão divertida e tão diferenciada. Então, assim, só agora eu entendo o que ler não se trata de fazer uma análise. Eu não criei o canal Secos do Igor para ser um analista de quadrinhos. Eu criei esse canal para partilhar, porque eu sempre quando eu leio um bom quadrinho, eu sempre fico muito... Não cabe em mim a vontade de falar sobre. Coisa que eu tô matando um pouco esse verme com os bate-papos aqui em Fortaleza, que acontecem na Gibinando Comic Shop. E conhecer os formatos é uma coisa que também modifica a forma como você encara a sua postura como leitor, a sua forma de ler. Por exemplo, uma coisa que ainda é uma grande discussão, né? Uma grande controvérsia. Os ônibus vão durar ou não vão durar nesse mundo? Quem souber morre. Vai saber, porque assim, eu gostei de ter esse tipo de leitura. Inclusive tem um canal aqui que é o G-Big, do Flávio, que também é um canal que vai se especializar em mostrar essas belezinhas. E essa postura de você ler uma coisa que é muito pesada, mas que de alguma forma você tem acesso a toda uma fase, a toda uma edição, a toda uma estética, toda uma continuidade de histórias completinhas e tal. Isso pra mim, que sou da geração de ter as fases picotadas enfim, colocadas de qualquer jeito, elas meio que, pra mim, elas criam um fascínio de, poxa, lá no fundo, porque o bolso não deixa, o bolso não ajuda o pobre colecionador, mas dá vontade de você só ter ônibus mesmo, porque é muito, assim, facilita a vida. Eu tava até brincando com a galera, gente, vocês desculpem, isso é porque realmente, né, eu tava conversando com a galera sobre como seria maravilhoso você ter uma estante só de ônibus. E que você que você compra um ônibus achando que você vai ter o tempo, assim, vou ler ele bem lentamente. Pra ele render, ficar um bom tempo sem comprar quadrinho. Mas não tem como não, galera. Um bicho desse aqui, com a fase completa, você mata ele, se duvidar, dependendo do ônibus, você mata ele num dia. Que é bom demais, é muito bom. Mas eu não sou do tipo de ler rápido, eu sou uma pessoa que lê muito, eu leio muita lentidão, porque às vezes eu fico sem entender, ou então eu leio mais de uma vez a mesma página para poder dar continuidade, ou eu me distraio muito fácil com algum barulho. Então eu tenho paciência comigo mesmo. E aí fica a pergunta, vocês têm paciência com vocês mesmos quanto a relação à lei? Pois bem. Então, por exemplo, né, assim, a última história desse encadernado, que inclusive é a minha favorita dos cómics, do Monstro do Pântano, que é Rito de Primavera. Qual é a experiência que eu deixo ela como
para fechar com chave de ouro esse vídeo, é quando a Abe, que é enfim, o amor do monstro do pântano, né? Ela, enfim, eles vão ter o seu momento, digamos assim, mais íntimo. Mas assim você pensa, beleza, tô entendendo. Eles vão fazer amor, o pinico de cocô. Mas acontece que a forma como isso é colocado nos quadrinhos, acontece uma espécie de reviravolta, que é quando você vai lendo o quadrinho e ele vai emborcando para você ter a experiência metafísica, a experiência mágica do efeito do negócio que ela come para poder eles fazerem lá o amor, o pinico de cocô. E aí você vai tendo, por exemplo, todo um momento lá dos dois e acontecendo lindo, independente das cores, se você gosta dessas cores aqui ou se você gosta das cores originais da Tatiana Wood. O negócio é que é isso mesmo, ó. Você tá aqui, ó, vivenciando o negócio e aí, ó, vai voltando para a realidade, ao mesmo tempo que você vai virando a página para colocar nesse formato. E aí é o que eu quero dizer para vocês. Muitas vezes ler quadrinhos não se trata de nem analisar o quadrinho e nem muitas vezes ter você tem que ter um intelecto assim ao assado para ler quadrinhos. O quadrinho vai te proporcionar uma experiência que, independente de qual ela seja, que ela possa ser maravilhosa. Assim como é para mim, assim como me diverte, eu quero saber de você. Que tipos de experiência você já viveu lendo quadrinhos? Coloca nos comentários, bora conversar. Eu respondo rápido, viu? Muito obrigado a você que vai até o final do vídeo. Fique com Deus, uma ótima semana e até a próxima!